Já começou a gravar, beleza. Valeu, Lucas. Obrigadão, cara. Beleza, pode deixar. Pra Vanessa, guerreira. Pá, consegui. Aí, irmã. Aí Muita sim. coisa, filho. Quê? Perdi muita coisa? Nada, nada. Tá perdendo nada. Começando agora. Deixa eu botar aqui o negocinho pro lado pra gente começar. Vou apresentar aqui a telinha para vocês. Deixa eu ver. Uma janela. Beleza. Uma janelinha. Outra janelinha. Isso aqui. Natália, você está mutada, né? Sabe disso? Falando que deu uma doida e nada. O Lucas e o Davi saíram? Não, o Davi tá aqui. Lucas, ele falou se qualquer coisa, se rolar, Mas né? aí a tela vai continuar gravando tranquilamente. Vai, vai. Tá. Só vai parar. Ver aqui no cantinho, né? Tem um sinalzinho de REC que tá mostrando que tá gravando. Tá. Se parar, aí vocês fiquem atentos e falem com ele. Mas não para, não. Tá? Sempre assim. Só para quando a última pessoa dessa sala sair. Ok. Tá? Vocês estão vendo alguma coisa da minha apresentação? Vocês estão vendo o PowerPoint? Eu tô sim. Estão vendo tranquilamente? Beleza. Sim, sim. Então vamos lá. Estão vendo que bonito? Né, a telita, bonitinha. Espera aí. Eu tô me embananando aqui. Vamos lá então, gente. Vamos começar. A aula de hoje, a minha parte, vai ser um pouquinho mais rápida, bem tranquila. Mas aqui a nossa sala de aula vai ser como um bate-papo. Sabe? Natália, Davi, eles estão aqui também para dar aula juntos, mas é o celular da Natália que está vibrando dentro. Mas assim, hoje a gente vai pintar como uma conversa, tá? Por quê? Muita gente não dá esse conteúdo dentro do Enem, porque acha que nunca cai. Mas eu acho muito importante para a gente, sabe? Eu acho muito importante para a gente porque vai e volta, o mundo antigo sempre está em construção, né? O conteúdo de antiguidade, principalmente antiguidade oriental. Então, acho super importante a gente compreender o Egito, tá? Então, se vocês verem que eu estou olhando assim para o lado, é porque eu estou com duas telas, tá? Não estou ignorando vocês, não. Tá bom? Fica tranquilo. Então, vamos começar. Vamos começar com a simples pergunta: por que estamos estudando o Egito Antigo? Bom, a gente até pode começar a mirabolar um monte de ideias. Vou começar com algumas. Primeiro, cara, é um reino que perpetuou muito o seu poder durante todo o espaço de tempo onde ele esteve presente. Foi de 3000 a.C. até 332 a.C., sabe? Até a chegada de Alexandre o Grande, da Macedônia, nos confins do Egito. Você sabe o quanto isso é louco se a gente parar para analisar? Assim, foram mais de 3.000 anos, quase, né? Quase 3.000 anos de domínio egípcio dentro do mapinha que a gente vai ver daqui a pouco, e que ele se manteve intacto. Um historiador chamado Ciro Flammarion, ele vai falar o seguinte: se a gente pegar um camponês do Egito Antigo do ano de 2500 a.C. e colocar ele para 330 a.C., cara, ele não vai mudar nada para ele, porque a língua não mudou, os costumes não mudaram. Sabe o quanto isso é louco? Porque para analisar, vamos lá. Se eu pegar a Natália, no modo figurativo, óbvio, com todo respeito, né? Essa grande mulher que aqui está nessa sala de aula,
Se eu pegar a Natália, que está em 2020, nesse nosso terrível ano da graça do meu Senhor Jesus Cristo, né? E jogar a Natália para o ano de 1633. Cara, Ali iria surtar, com certeza. Natália iria surtar, certo? Até o jeito de falar, o modo de se vestir, tudo, a cultura, não é a mesma de agora, certo? Se pegar Vanessa e jogo Vanessa para 1700 nesse Brasil, Vanessa fica louca. Ela não vai saber nem como se portar. Até porque a cor da pele de vocês vai influenciar totalmente também nas suas práticas, Com certeza. do seu convívio, sabe? Então é muito louco essa longevidade, né? Essa vida que o Império Egípcio teve. Vamos lá. Também a gente não pode citar o seguinte, que a gente não pode deixar de citar. É super importante entender que o Egito Antigo ele causa um pouco de curiosidade. Vamos lá. Quantas vezes a gente já ouviu falar sobre a maldição da múmia? De lendas, de pessoas que morreram escavando uma tumba, ou até mesmo de magias antigas, de tudo exótico, né? Só para vocês entenderem, entre os séculos XVI e século XVIII, era muito comum essa galera branca da Europa fazer círculos, né? Isso quando estou falando da galera branca, a galera elite, né? A galera que tinha aquisição, um poder, né? Um poder mesmo. Mas essa galera branca fazia rodas e tentavam e botavam múmias no meio dessas rodas para tentar conversar com elas, ou até mesmo entender os antigos deuses egípcios. Tanto que era muito comum, várias entidades desses círculos místicos, que a galera europeia gostava de fazer, ser chamado de o egípcio. Sabe? Então, a questão mística e exótica ela é muito maneira da gente tentar elaborar. E outra coisa, por que estudar Egito? Quando a gente para analisar a história da antiguidade, a gente estuda o quê? Grécia, Roma, né? E Idade Média, porque a Idade Média também é antiga, né? Dentro do curso, quando você estuda licenciatura em História, a Idade Média faz parte da antiguidade. Mas analisa, você só estuda a Europa. Eurocentral. Só estuda o Ocidente, né? Analisa isso, olha só a loucura. A gente não, quando a gente estuda Roma, a gente não para estudar Roma Oriental, sabe? A gente não para estudar Constantinopla, a gente não para estudar Império Persa, a gente não para estudar os outros impérios, né, ligados ao Oriente Próximo ou ali mesmo o continente africano. A gente não estuda a isso. Ásia. Não estuda. A gente vê que nós não estudamos o Império Chinês, a dinastia asiática, sabe? É algo, Isso. a história ela é voltada totalmente para o Ocidente. É uma Ocidente. história que parece que só existe o Ocidente, entendeu? A partir do Ocidente que é importante, e não é. Isso. Todo o Oriente, toda a Ásia, sabe? Tudo isso é tão importante quanto. Tanto que, quando. Eu não sei se vocês lembram, que sempre passava no Jornal Nacional, o Estado Islâmico, conhecido como Daesh, destruiu um monumento, um patrimônio mundial, que era ligado à Mesopotâmia, que foi até a nossa primeira aula de história que eu fiz. Porque a origem, a origem da agricultura, da escrita, de tudo isso, está ligado à Mesopotâmia. Eita, tá pipocando. Opa, picotou? Picotou para vocês? Não. Picotou. Não, aqui tá ótimo. Aqui tá picotando ótimo. Aqui tá o áudio do Davi que tá picotando. Vanessa, tá bom o áudio para você aí? Débora, tá bom? Deve ser a internet dele.
Ih, a Débora saiu. Para Espera aí mim, que eu vou ver aqui. tá tranquilo aqui. Tá tranquilo? Beleza. Eu escrevi um Ah, a Débora chat, voltou. que não queria interromper tua linha de raciocínio. Não, eu vi, tem um historiador que aborda isso. Vários historiadores abordam isso. Eu esqueci o nome desse principal. Eu estava lendo ontem, na verdade, acho que é porque eu não lembro o nome dele, mas falando desse lugar, assim, de contrapor Roma e Grécia, e tem duas cidades que é Kemi, que é Kemê, não sei como é que pronuncia. Kemet. Qual é o nome? Kemet. Kemet, isso, que era um nome antigo, né, do Egito, Isso. e Cush. Isso. Que Isso é aí. Terra Negra. Oi? Isso. O Kemet hoje em dia está muito. A filosofia, a gente tem uma parte que a gente chama que é de filosofia africana, e ela estuda bastante esse lado do Kemet, entendeu? Porque o Egito nada mais se inicia com o Kemet. O Kemet, ele inicia tudo, ele é o início de tudo, sabe? Ele tem uma filosofia muito legal. Sendo que é isso que a gente está falando. Como não é algo ocidental, como não é algo branco, é algo que não é estudado. Está sendo estudado hoje em dia por nós que estamos aqui, que estamos querendo entrar para estudar a nossa cultura e cultura dos nossos povos. Mas é algo que não existe, entendeu? Até que as pessoas, até pouco tempo atrás, Egito sempre foi muito embranquecido. O Egito não era negro. Você estudar Egito, você lembra de Cleópatra branca, de todos esses faraós, você vê. Não era branca. Pode falar. Não, falando que não era branca, né? Esse cara. Não. Tipo assim, eu me interessei porque eu vi uma imagem, desculpa ter te interrompido, Vamos lá. uma imagem, acho que foi em algum dos muitos grupos da Emancipa que eu tô, tipo, na correria tentando acompanhar, falando, tipo assim, do espanto da galera quando esse cara veio e falou que o Egito era preto, entendeu? Sim. E que das contribuições todas, escrita, agricultura e tudo mais, são contribuições do povo negro. Isso a gente vai ver agora. Vamos lá, vamos andar. Então, assim, são pontos que eu coloquei nesse slide para ver que quanto é importante a gente estudar Egito, quanto é importante também para a nossa cultura a gente entender, compreender outras culturas, de onde vêm certas coisas, não uma filosofia apenas grega, onde o milagre grego acontece e acabou, sabe? É isso. Não. A gente quer mostrar outras coisas. Tá bom? Beleza? Vamos continuar. Passando aqui. E aí, uma coisa que eu gosto muito é o Egito na nossa cultura pop. Então, é verdade, Débora, não tem como ser branco. Mas vamos lá. Egito na cultura pop. Aqui, há grandes bastiões da minha vida onde o Egito está presente. Não sei na vida de vocês, mas vamos lá. Primeiro, Yu-Gi-Oh! Baita anime foda. Yu-Gi-Oh! Conta a história de um menino japonês, eu acho fantástico. Um menino japonês é descendente de um faraó. E que os jogos das cartas são os jogos que faraós antigos jogavam. Uma loucura, uma doideira, sabe? O principal inimigo do Yugi era o Seto Kaiba. Olha isso, o nome egípcio com o nome japonês, isso é coisa linda. Olha essa primazia. Seto Kaiba, coisa linda. Sim, sim. E as relíquias que eles usavam eram sempre com olho de ouro, né? Para apresentar tudo isso é fantástico. Outra coisa também que vocês vão ver aqui é o Thundercat. Thundercat é o quê? Primeiro que os Thundercats, eles são gatos, e primeiro a gente... Não é da minha época, desculpa. Para que nem da minha, mas eu vi no SBT. Me respeita. Então vamos lá. Então vou continuar aqui, porque chamado de velho já não gostei. Os Thundercats eram gatos, e os gatos eram adorados no Egito, Débora, eles eram fanáticos, e também tem outros elementos dentro do Thundercat. Quem matava gatos eram mumificados no Antigo Egito, para você ver. Encontraram mais múmia de gato do que múmia de gente. Perdeu nada, Camille? Pode vir. Então, o que acontece? Os Thundercats eram gatos, o vilão deles é o Mun-Ra, o de eterno poder,
né? O de vida eterna, que era uma múmia, e eles, os Thundercats, o covil deles era uma esfinge. Então, assim, há elementos egípcios também. E também tem um jogo, né, o Assassin's Creed Origins, que ele passa durante o governo de Cleópatra no Egito. Não é o que a gente vai estudar hoje. Cleópatra é muito mais para frente, tá? Já em Roma. Mas a gente vai ver isso mais para frentinho. Aí outras coisas também que eu gosto de colocar, o filme A Múmia. Só esse o primeiro. Entendeu? Porque o outro com Tom Cruise é ruim. E o Deus no Egito, que foi uma coisa que a gente até falou aqui. A questão branca, né? A única pessoa que não é branca aí, né? Eu esqueci o nome dessa atriz, mas ela fez Demolidor. E, tipo assim, não bate com nada. Né? É uma loucura esse filme, Deuses do Egito. Depois vejam e critiquem. Então a gente consegue ver o quanto o Egito está presente dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa infância, dentro do nosso consumo pop. Sim. Tá bom? Vamos lá. O que a gente vai estudar aqui hoje são esses seguintes períodos. O pré-dinástico, que a gente vai ver a pré-unificação e a unificação do Egito em um. Beleza? Nós vamos ver, depois do pré-dinástico, nós vamos ver o período dinástico, que a gente vai dividir em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Beleza? Essa é a divisão. Eu mandei um PDF, não sei se está em PDF, se está em Word, mas eu mando em formato PDF. É um compilado da matéria de hoje, que eu vou mandar depois esse slide para vocês. Beleza? Ok? Então a gente já vai começar agora com porrada na cara. Pré-unificação. Se vocês forem para analisar, a gente está falando do Egito, a gente já falou muito aqui, ele está na pontinha ali da África, né, junto com o Rio Nilo, no delta, vai descendo, e vai na fé. A gente está falando dessa pré-unificação quando há povos comerciantes, ambulantes, né, toda essa galera que se reunia, beleza? Eu acho que é. Vou lá pegar rapidinho. Desculpa aí, gente. É o seguinte, a pré-unificação a gente está falando de povos vindo da Ásia, vindo também do sul da África, junto ali do norte da África, que se encontravam ali. Então a gente já começa com a seguinte questão: não tem como ter branco ali. Branco ali, nem fudendo. Né? Só mais tarde. Então, nesse período a gente está falando que essas sociedades, que esses povos, eles já possuíam uma vida de forma sedentária, ou seja, eles eram ligados à terra. As atividades agrícolas eles eram principais deles, tá? Principalmente o trigo, os grãos. Era muito mais fácil de você fazer a terra para o preparo dela. Né? Então, a partir desses povos sedentários, eles começam a se fixar ali, perto do Rio Nilo, porque era a região arável, né? A região que dava para você plantar algo, render ali. Então, eles começam a se fixar ali, aqui, né? Aqui no começo do Rio Nilo, e eles começam a formar pequenas sociedades, chamadas nomos, tá? Esses nomos eles são importantes porque eles são pequenas reuniões de pessoas com uma organização em clãs. Né? Quem viu Naruto aí sabe como é que o clã né? São pessoas com a ligação da mesma família, quase o mesmo tipo sanguíneo, né? As mesmas características, e eles são muito em cima de patriarcados. Também pode ser clãs matriarcais, mas eles são formados principalmente por patriarcas. Né? Então, esses nomos eles vão correr por todo o Egito. Beleza? Entendido isso? E aí, o que tá? Vocês vão ver que, tipo assim, caraca, Wesley, impossível ter tantos nomos assim. Sim, tinham muitos nomos. Muitas reuniões, muitas comunidades assim. E você se assentando perto do Nilo, você desenvolvendo essas coisas, acaba que você vai criando afinidade e também ajuda um ao outro. Por exemplo, eu e Natália, nós moramos significativamente perto um do outro. Ela mora no 7 de Abril e eu moro aqui em Uaíba.
O meu nome é Ioaíba e o nome dela é Impaciência. A gente vai começar a se comunicar, a falar um com o outro, né? Repartir algumas coisas, ou até mesmo vamos lá, né? Por questão de segurança. Então, Vanessa, pode ser tanto matriarcal ou patriarcal, mas no Antigo Egito era principalmente patriarcal. Beleza? Então, vamos lá. As pessoas vão começar a ter essa proximidade, os gnomos. E aí, você vai ter uma divisão. Na parte de cima, na parte norte, vocês estão conseguindo ver o meu mouse aqui, mexendo ou não? Então, beleza. Nessa parte norte, você vai ter o Baixo Egito. E que vai ser até o meio, né? Vai vir até o meio aqui do Nilo, vai ser recortado e vai ser colocado o Alto Egito, que é a parte sul. Então, nós vamos ter essas duas divisões, né? Antes dessa unificação, que vai ser o Baixo Egito ao norte e o Alto Egito ao sul. Tá? Aí você fala assim, qual é a diferença entre eles? Não muita, mas basicamente religiosa. Porque, se eu não me engano, Horus era do Alto Egito, a parte sul, e no Baixo Egito, norte, o principal deus era Set, deus da morte. Entendido isso? Essa é a principal divisão. Ok? Agora vamos lá. Eles falam assim, pô, Wesley, mas eles vão se unir? Eles vão se unir. Vai ter uma hora em que eles vão precisar se unir. Aí a gente vai chegar nessa conclusão. Quando eles se uniram? Mais ou menos por volta de 3100 a.C., né? O Baixo Egito e o Alto Egito se unem, mas você fala assim, pô, mas por que eles se unem? Para a seguinte questão. Não tem essa questão, a gente não sabe. É isso. Essa é a principal questão, a gente não sabe. Por quê? A gente pode ter colocado como segurança. Ali, o Egito era um ponto de encontro entre a África e o Oriente Próximo, e o Mediterrâneo. Muitas pessoas passavam por ali. Então, a gente pode colocar como uma forma de segurança, né? A gente precisa unificar porque as pessoas podem querer invadir o nosso território, é um território grande, né? Por guerras, a gente pode achar, há relatos arqueológicos que houve grandes embates, né? E também pela questão hidráulica. Por quê? Vocês veem que o Rio Nilo é muito gigante. E a principal forma deles como é que pode dizer, se unirem, né, para tentar administrar esse Rio Nilo, quer dizer, a principal forma deles se organizarem para administrar isso era se unir. Então, essas são as principais formas, ou hipóteses dessa unificação. A segurança, a guerra e a questão hidráulica. O primeiro faraó foi Menes. Tá? Então, é muito louco a gente parar para analisar, porque Menes, não há nenhum relato concreto de que ele existiu. Pode ter sido uma divindade, ou não, a gente não sabe. Mas é tido como o primeiro faraó. Porque há muitas comprovações arqueológicas dele usando essa coroa unificada. Ó, essa coroazinha aqui, ó, vocês estão vendo que a coroa do Alto Egito era uma branca, né, que nem a do Etevaldo, do Castelo Rá-Tim-Bum, e a do Baixo Egito era essa coisa louca. Então, para unificar os gêneros, eles fizeram essa junção. Eles encaixaram essas duas coroas. E o Menes, né, a gente não sabe se ele foi mesmo uma pessoa ou uma divindade, é a primeira pessoa em questões arqueológicas que foram encontradas a usar uma coroa dessa. Então, a gente coloca como Menes o primeiro faraó do Egito unificado. Entendido isso? Beleza? Natália, Davi, vocês podem continuar para mim rapidinho para eu resolver um problema? Depois eu volto. Alô, Natália, você pode continuar para mim?
Oi, tá me ouvindo? Tô. Tá, Porque é o continua. seguinte, galera, eu vou ter tô com os problemas aqui, e aí rapidinho eu vou resolver. Só peço a compreensão disso. Por enquanto, a gente para na unificação para tentar entender a religião agora, tá bom? A religião e a cultura. Depois o Davi vai vir aqui também comentar como é que essa sociedade ela era fragmentada, tá bom? Porque a principal parte que pode cair no Enem é essa questão de religião, cultura e como a sociedade se organizava do Egito. Tá bom? Beleza? Eu vou interromper aqui o Deixa eu só. Tá. compartilhamento. E aí é com vocês. Bom, já volto. Vai lá, Eu resolve o falar problema. mais. Tu vai falar agora, Davi? Pode ser você, se estiver já inspirada, ou você quer escutar um pouco e depois Pode, eu é comento. porque eu vou. Pode ser, pode falar também. Pra mim, tanto faz. Então, já que estamos aqui, então vamos lá. Então, galera, a sociedade egípcia era uma sociedade que ela era uma sociedade que estava muito tempo sem se mexer, né? Uma sociedade que se manteve da mesma maneira por muito tempo, né? Com as suas culturas e sua maneira de viver, de agricultura, etc, etc. Isso fez com que ela também se tornasse uma sociedade onde ela não havia mobilidade de classe. Ou seja, o que a gente hoje em dia chama de ascensão de classe. Você nasce camponês, muito provavelmente você vai morrer camponês. Não era impossível, mas quase. Uma sociedade pautada na hierarquia, né? Era uma sociedade hierarquizada, ou seja, havia grupos que faziam uma hegemonia sobre outros, estavam acima de outros. Tendo isso, o supremo da hierarquia do Egito era o faraó. Esse era o líder máximo político, jurídico e religioso. Não havia ninguém maior que o faraó no Egito. Esse tinha vários privilégios, como ter várias mulheres, tanto legais como concubinas, e dessas ele gerava filhos e filhas, sendo que havia uma particularidade na cultura egípcia que era a endogamia. Endogamia é o ato de você copular, ter relações afetivas com pessoas da mesma família. Tendo que a ideia que o faraó era uma espécie de Deus na Terra, o Egito era uma teocracia pagã, vamos botar assim, que essa terminologia é errada, né, que veio com o cristianismo mais à frente, para não misturar o sangue com o sangue de alguém que não tinha um sangue representativo de um Deus, acontecia muito de os filhos do faraó pegar uma das suas irmãs, que eram filhos de outras mulheres, e casarem, para ter uma linhagem limpa. Tendo isso, o próximo seria uma espécie de primeiro-ministro, que eu não sei falar bem o nome dele aqui. Ele fiscalizava as obras, grandes obras, as pirâmides, sistema de irrigações e diques. O nome é vizir, eu não sei se esse nome está certo. Sabe se esse nome está certo, Natália? Natália? Pois então, o vizir, ele fiscalizava as barragens, diques,
ele era uma espécie de arquiteto ou engenheiro primitivo, que ele ia lá fiscalizar tais coisas para ver se estão sendo certas, de acordo com os projetos do reino. Esse era muito respeitado, só estava abaixo do faraó. E abaixo dele seria a nobreza. A nobreza são, como havia falado antes, os filhos e filhas, irmãos, sobrinhos, etc., etc., familiares ali de primeiro grau ali do faraó, compunham a nobreza, com certas exceções de alguns cargos políticos de confiança, assim. E esses que mais tinham privilégio, né? Viviam dentro da burocracia ali, na minha visão, posso estar errado, para não dizer ali que não estavam trabalhando, só estavam ali a usufruir do poder do faraó, eles trabalhavam dentro da burocracia, dentro da parte política do Egito, e esses também eram muito importantes para a sociedade egípcia, dentro dessa parte burocrática, política e de negociação externa com outros reinos e por aí vai. Os próximos, dentro dessa hierarquia, seriam os sacerdotes. E diria que, na minha visão, os sacerdotes eles são mais importantes que a nobreza e o primeiro-ministro, na minha visão. Tendo que o faraó seria uma personificação do Deus Supremo, ou o enviado dos deuses para conduzir essa terra, os sacerdotes eram aquele que fazia a ponte entre as representações divinas e os humanos, os operários e por aí vai. Recebiam muito pagamento em forma de ouro, de prata e de grãos. Mas o que eu acho mais importante é que eles que conduziam os rituais cíclicos, né? Toda a sociedade antiga tinha rituais cíclicos, como de outono, inverno, a colheita, por aí. Então, eram eles que tocavam todos esses rituais cíclicos, festivais, tributos a deuses, ou ao Deus Supremo, e rituais fúnebres, porque a cultura egípcia era uma cultura muito ligada ao pós-vida, né? Tanto que eles faziam tumbas enormes, né? E porque acreditavam que havia uma vida após a morte, que eles tinham que estar muito bem nessa vida após a morte. Então, os sacerdotes faziam essa parte que é crucial dentro da cultura do Egito. Você não consegue imaginar o Egito sem os sacerdotes. E tem uma parte muito importante que é o Egito, ele foi muito constante nessa parte cultural, mas ele teve pequenas estabilidades políticas, não foram enormes, mas eles teve períodos de estabilidade política. Quando acontecia algum problema na linhagem de Faraó que não houvesse alguém para substituir Faraó dentro da sua linhagem, os sacerdotes iriam criar ali um conselho para votar o novo representante dos deuses e assim da terra egípcia. E tendo isso, para mim, os sacerdotes são os mais importantes da cultura e do reino egípcio. Depois deles, vêm os chefes militares, equivalente ao que seria um general, um coronel hoje em dia, né? Esses também obtinham muito poder, eram tidos como heróis, vinham das guerras, contando suas histórias de batalhas, se tornaram lendas dentro daquele contexto da cultura do Egito, mas, como havia uma derrota, essa derrota era uma vergonha, não só para o faraó, mas como para os deuses também. Então, este teria que pagar com a vida
Ele tinha direito à posse, eles tinham direito a um certo prestígio, mas se ele vacilasse, pronto, acabava para ele. E depois dos chefes militares, os próximos são os escribas. Os escribas eram carregados de ornamentar os templos com suas escritas, escrever mensagens, seja para o faraó, ao seu subordinado, ou escrever uma documentação de comércio, confirmando uma compra, um registro, uma espécie de ata primitiva. Eles eram muito importantes para uma sociedade onde, você pensa hoje em dia no Brasil, onde a maioria das pessoas são alfabetizadas, ainda existe gente que não sabe ler e nem escrever. Agora você pensa em 2000 anos antes da era cristã, a quantidade esmagadora de pessoas que não sabiam escrever era absurda. Então o escriba era a pessoa essencial na sociedade egípcia. Vou colocar como um adendo, havia dito que a sociedade egípcia quase não havia ascensão de classe. Acontecia de alguns camponeses ou soldados das bases baixas se tornarem escribas, por alguém passar tal conhecimento do hieróglifo, e por aí vai. Mas não era uma coisa comum, né? Aconteceu, mas eram raras as exceções. E na sequência vêm os artesãos. Artesãos, dependendo de como for falado, não é literalmente aquele pessoa que mexe com argila e faz vasos. Também é. Mas os artesãos, em alguns textos, como eu pude perceber, seria tipo uma espécie de ofício. É uma arte que você faz, ou seja, você é um pedreiro, um marceneiro, um sapateiro, ou propriamente um manipulador de argila, daqueles que fazem vasos, também é uma espécie de artesão. E esses tinham ofícios muito úteis para a sociedade, né? Faziam a sociedade girar. Esses também eram pequenos, muitos deles pequenos comerciantes, né? Esses que sobreviviam às vezes do seu próprio ofício ali e faziam negócios, amarre do vinilo e por aí vai. Depois dos artesãos ficam os camponeses. Esses que ficavam responsáveis pela colheita, pelo plantio, pelo arado da terra e toda essa coisa. Que uma coisa que muita gente não fala, o ciclo do plantio e da colheita do Egito, ali era muito curto. Você trabalhava mais ou menos meio ano. Era uma demanda grande, mas também não era o tempo todo que você tinha esse trabalho capial. Então, os camponeses eram a maioria da sociedade, mas não viviam somente do campo. Tinham que pagar taxas ao faraó, e taxas altíssimas, diga-se de passagem, e o resto ele tentava sobreviver. E quando não havia esse período de trabalho capial, ele tinha que procurar outro método de subsistência, ou fazer alguma coisa para vender como um pequeno comerciante, ou trabalhar nas obras do Antigo Egito, e por aí vai. Por último, havia os escravos. Esses não tinham direito nenhum. Desde o início da humanidade, os escravos sempre foram tidos como não cidadãos daquele local.
Se você nasce num local, mas você é escravo, você não é cidadão daquele local. Você não tem direito de exercer nada, falar nada. Você só serve para trabalhar, como se você fosse um objeto. Não muito diferente do celular, do computador que estamos usando agora. E só que no Egito, escravos eram a minoria. A maioria da população era camponesa. O Egito se manteve com essas obras, com todo esse progresso que houve, né, da humanidade, com o trabalho dos camponeses, com os trabalhos dos soldados de baixa classe, e por aí vai. E aquelas cenas de filme construindo, né, pirâmides com pedra, aquilo era uma mescla de escravos, camponeses e, às vezes, pequenos artesãos que perderam o local do ofício, por aí vai. E acho que eu já falei o suficientemente sobre as organizações da sociedade egípcia. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta? Ah, gente, desculpa se eu derrapei algumas vezes. É a primeira vez que eu dou uma aula, tá, gente? Alguma pergunta? Oi, tá me ouvindo? Alô? Tô sim, pode falar. Pode falar, Débora. Oi, primeiramente, boa noite. E eu queria saber uma dúvida. Tem um bíblico que é o de José, né? E, por exemplo, ele acho que ele foi vendido, né, como escravo. Aí, no caso dele, um senhor foi comprar ele num local específico para escravos. Dali ele teve esse tipo de ascensão, né? Que você falou, por exemplo, que ele saiu como um escravo para virar alguém importante. Nesses casos que você falou que tem essa possibilidade de sair de um estado bem pobre para ficar num lugar assim, de posição privilegiado, no caso. Então, né, a história bíblica de Moisés, do José, no caso, né, no final do livro de Gênesis, eu posso falar um pouquinho sobre ela. Tal história só foi parar na Bíblia, né, vamos levando isso como um fato, né, vamos, no caso, levar isso como um fato, porque na sociedade egípcia quase não havia ascensão de classe. Era impensável a ideia de um escravo virar conselheiro do rei, no caso do faraó, e depois estar lá no cargo de primeiro-ministro, equivalente a primeiro-ministro, entendeu? Então, se levando isso como um fato, no caso, desculpa, a história não confirma tal fato, mas tendo isso como um fato, eles seriam privilegiados, né, na história. Só que, para o âmbito da história, é levado como lenda, no caso. Peço desculpa, não estou querendo ofender ninguém, tá? Não, que é isso. Não estou ofendendo não, só mais para saber, por exemplo, comparação, né? E como você acabou de falar, é algo que era praticamente impossível, né? Tipo, aquele lance de uma chance em sei lá quantas chances de acontecer. É tipo ganhar na loteria. Então, entendi. Acho que essa dúvida pode bem explicado, tá bem certo, dá para entender assim. Tá bom. Mais alguma dúvida? Natália, com você, Natália. Eu tô falando mó tempão com o microfone desligado. Mas enfim. Eu tô tentando compartilhar minha tela, mas eu não tô conseguindo. Eu queria muito compartilhar com as imagens que eu separei, mas
O Wesley me enganou, disse que eu ia conseguir compartilhar a tela, mas eu não vou conseguir. É sério que tu tá falando mó? Eu tô falando mal tempão. Na Aqui. verdade, a minha internet parou de funcionar por uns instantes. Aí agora que ela voltou. Ai, gente, desculpa, eu sou meio lerdinha. Mas é sobre Acontece. isso. Não, Erros Natália, Natália, Oi. clica nos três pontinhos que tu consegue compartilhar. Sim, então, eu tô tentando clicar, mas não tá abrindo, meu telefone não tá permitindo eu A tela tá compartilhar. Eu já fui aparecendo. lá já fui lá Que aí aparece um bagulho aqui de apresentar a tela. mas eu não tô conseguindo. Ai, cara, eu queria muito compartilhar, mas enfim. Eu vou falar de cultura e religião, porque é algo que o Enem aborda muito. Ele aborda muito a religião. Quem tá falando, gente? Eu não tô. O Enem aborda muito esse pedaço muito cultural do Egito e muito do religioso. E ambos, a cultura nada mais é do que toda a unificação desses fatores da sociedade. Crença, tu- tu- tudo isso vai formar a cultura. Para me falar a principal importância da cultura da cultura egita, da cultura do Antigo Egito, são os escribas. É algo que a gente tem que sempre estar prestando atenção e dando importância a eles, porque graças a eles que nós temos todo o acesso desse acervo do que foi o Antigo Egito, entendeu? Assim, no Antigo Egito não tinha só uma escrita, eram várias escritas. Na escrita do sacerdócio era uma certa escrita, gente, peraí. A escrita do sacerdócio era uma escrita, a escrita dos faraós eram outras escritas, a escrita do povo era uma outra escrita. O Egito Antigo, ele era, assim, bem vasto nessa parte, sabe? E aí nós temos vários tipos de escrita. Nós temos a demótica, a hibrogrifia, que é o segundo nome também. E a demótica ela é convencional, utilizada para tratar de assuntos cotidianos para a sociedade egípcia daquela época. E a hieróglifa ela é mais específica, utilizada nos templos, utilizada mais para o divino, mais para o sacerdócio, também muito mais para a parte dos faraós, entendeu? E isso tudo vai fazendo a junção também com a religião, entendeu? Porque o cultural, a parte da cultura egípcia, ela é muito voltada à parte religiosa, a parte dos mitos, a parte das lendas egípcias, a parte dos seus deuses egípcios, porque tudo era muito voltado aos deuses. Nada na cultura egípcia, nada naquele povo era feito sem consultar os seus deuses. Como todos sabem, eles eram politeístas, que acreditavam em mais de um deus, e daí tinham vários, que era Anubis, Ra, que era o deus do sol, que era o criador de tudo para os egípcios, que criou tudo foi Ra. Temos Ísis e daí em diante. Gente, calma aí que eu estou vendo minhas anotações. A cultura também egípcia ela é muito importante, a arte é muito importante na cultura egípcia. A gente vê, quando a gente pensa em arte, o que logo a gente pensa? Quando a gente vai parar para pensar em cultura egípcia, a gente vai pensar no quê? Na arquitetura, nos desenhos. É a primeira coisa que vem. Quando você pensa em arquitetura, você pensa no quê? Você pensa logo nas pirâmides, nos templos, que sempre são grandiosos, que sempre são muito, muito bonitos, muito desenhados, muito, sabe? E tudo isso também tem a ver com a gente vê como
tá tudo interligado? Porque a arquitetura, o que eram as pirâmides? As pirâmides eram... Tá bom, Vanessa, sem problema. As pirâmides nada mais eram do que túmulos dos faraós. Só quem tinha esses túmulos era essa classe mais da elite egípcia, entendeu? Então, quanto maior a pirâmide, mais poder aquele faraó tinha. Quanto maior a pirâmide, mais rica ela tinha, mais rico aquele faraó era, entendeu? E eles tinham a crença deles, eles acreditavam muito na vida após a morte. Então, e eles acreditavam que tudo que você tinha em terra, você levava para essa vida após a morte. Então, por isso que nas grandes pirâmides eram encontradas. As pirâmides que não foram saqueadas, o pouco que foi encontrado, tinha muito dos bens pessoais daqueles faraós, entendeu? E porque eles tinham isso de tipo, eu vou na minha vida após a morte, quando eu morrer, eu vou poder estar levando tudo para minha outra vida. Eles acreditavam nessa ideologia. Então, por isso que tinha o processo de mumificação, que a gente vê essa história das múmias que no Antigo Egito existia e tudo mais. Por quê? Porque a mumificação era para manter o corpo. Eles acreditavam que eles mumificando aquele corpo, eles iam estar mantendo aquele corpo para o seu pós-morte. O Antigo Egito, eles acreditavam muito no pós-morte, sabe? Eles davam muita importância para o pós-morte. Tanto que a medicina, por exemplo, porque a medicina ela sempre existiu. Não é algo ocidental, é algo que veio desde do Antigo Egito, tá no Antigo Egito, tá na Grécia, tá em toda essa parte já tinha os vestígios da medicina, da matemática, da astrologia, de tudo isso, entendeu? Não é algo nosso, é algo que já vem de antes dessa história ocidental que muito nos é passada. E a medicina, os médicos egípcios, eles, por exemplo, se você tivesse com uma dor de cabeça, eles tinham uma grande mania de usar muito a parte do nariz, sabe? E eles simplesmente inseriam algo, tipo uma sonda, aí você tava com uma dor de cabeça, eles tiravam aquela parte do cérebro seu, né, que tava dando dor de cabeça, você virava e falava assim, não, minha dor de cabeça passou, chegava meio metro ali de distância, tu desmaiava, tá ligado? Sendo que a tua dor de cabeça passou, porque no seu pós-morte, tu não vai mais, pra eles, no pós-morte, não vai ter mais aquela dor de cabeça, tá ligado? Então eles tinham muito isso, eles tinham muito essa ideia de estar ligado pros deuses, pros pós-morte e tudo mais. E eles tinham uma grande crença de deuses. E cada deus tinha a sua função, né? Seu poder e tudo mais. O Antigo Egito, ele deixa de ser politeísta em um certo momento dele, que é... Deixa eu ver aqui o nome do cara, que é Akhenaton. É uma pronúncia meio assim. E ele é um faraó que ele deixa... A palavra do faraó é lei no Antigo Egito. Então, quando ele assume a dinastia, quando começa a ser a dinastia desse faraó, aquele momento ali do Antigo Egito, ele começa a ser monoteísta, que é acreditar num único Deus. E esse Deus é Anon, que é o Deus que esse faraó acreditava. Tanto que o nome dele significa isso, que é acreditar, quem acredita em Anon, algo do tipo. E aí é o que acontece.
essa parte ele foi o 18º, foram 36 faraós, né? Foram 36 que teve. Ele foi o 18º e teve esse momento, né, que o Egito foi monoteísta, mas logo após ele voltou, quando teve o seu sucessor, o próximo faraó, ele voltou a ser politeísta. Então, são coisas que a gente tem que sempre ter que gravar e não podemos esquecer. O Egito, o antigo Egito, ele é politeísta, ele acredita em deuses, ele acredita em mais de uma divindade. Todas essas divindades são importantes para vários processos civilizatórios que teve no Egito. Porque eles sempre são muito voltados a isso, entendeu? Gente, calma aí, que tem uma pergunta, tem alguém falando aqui. E por isso que a gente temos que sempre deixar isso ressaltado, sabe? Para a gente estar levando isso na prova, porque é algo que puxa muito, sabe? Toda vez que cai o Antigo Egito, cai essa parte de cultura que envolve arquitetura, que envolve os templos, que envolve as pirâmides, cai essa parte dos faraós, essa parte de mumificação, cai muito mito dos deuses, sabe? E a gente tem que estar sempre entendendo essa parte. Entendendo que a civilização era muito voltada àquelas vontades, tudo tinha uma procura no oráculo egípcio, entendeu? Que era a forma que eles davam para estar em contato com os deuses. Por isso que os sacerdotes daquela época eram tão importantes quanto os faraós, porque os faraós não tomavam atitude nenhuma sem antes consultar os oráculos, sem antes consultar algo. Por isso, até alguém falou sobre a passagem de Moisés, né? E tem uma parte da passagem que os sacerdotes enganam o faraó. Não tem uma parte, me corrija se eu estiver errada, que eles enganam o faraó porque Deus está usando Moisés e... É Moisés? É Moisés, né? Eu acho que é Moisés. Que Deus está usando Moisés, aí José. Isso aí, José. Gente, eu sou muito ruim nas liturgias cristãs. Então, José. Deus está usando José e ele está mostrando o poder de Deus para o faraó, e o sacerdote vai lá e mostra que os deuses dele também, que nada mais é que uma coisinha de magia, de mágica, que os deuses que continuam, os deuses deles lá também fazem isso e tudo mais. Não tem uma parte assim da passagem que ele vai e até transforma a água e fala que a água virou sangue? É alguma coisa assim. Eu sei que eu vi no filme. Não tem uma parte assim? Não, gente, mas é a parte do cara que o cara bota que o cara fica com que o cara transforma o mar em sangue. Aí o faraó fica meio com medo assim e vai lá consultar os sacerdotes, não tem isso? Enfim. Não, é só para uma referência mesmo. Esse José, ele trabalhava no campo e ele foi vendido como escravo e ele teve ascensão ali dentro. Esse Moisés, não. Esse Moisés, ele foi jogado no rio porque teve um massacre do faraó lá com os hebreus e ele era como filho lá, então ele era lá dentro. Teve essa parte sim, mas acho que está confundindo. É do Moisés mesmo que você está falando. Tá, eu confundi, entendi. Aí, então, mas é o Moisés, então, né? Isso. Mas aí não tem uma passagem dessa que ele transforma o mar em sangue?
Então, viu? Não tô errada. E nessa parte que ele transforma o mar em sangue, o faraó fica né, como? Cheio de medo e vai à consulta dos seus sacerdotes. Então é isso que eu quero que vocês entendam, é que nada era feito sem a consulta ao oráculo, a consulta aos deuses dele, a fé dele, sabe? Eles não eram, eles eram muito fiéis àquilo dali que eles acreditavam, aquela sua fé, e a tudo isso. Tem mais o que eu posso estar falando aqui? Todos os seus deuses, eles eram muito ligados à natureza, então... Cara, eu queria muito estar falando mostrando a imagem. Eu tô com muito ódio do que o Wesley não tá aqui, porque ele disse que ia estar aqui. Era super fácil de dividir a tela. Eu queria estar mostrando as imagens. Estaria muito mais fácil. Os deuses, eles eram muito ligados à natureza, assim como outros deuses de outras religiões. Os deuses do Antigo Egito, eles eram ligados à natureza e eles também, uma característica muito forte deles, muito marcante, é que eles eram antropomórficos, alguma coisa assim. Antropomórficos, que significa que a característica era sempre metade humano e metade animal. Tanto que a gente vê o Anubis, que é um dos deuses mais conhecidos, que ele tem metade de uma cabeça de um celta, acho que é celta o nome do bicho. Gra tem metade, a cabeça do Gra, do Ra. A cabeça do Ra, ele é de um gavião. Tem um outro deus, que é o deus do Nilo, que a metade dele a cabeça dele, a metade dele era de um crocodilo, porque os rios do Nilo eram, não sei se ainda são, né? Mas na época eles eram tinham muito crocodilos, sabe? E assim, tem muito dessas características, os deuses deles. A cultura, a religião egípcia, ela é algo que é muito detalhada, sabe? Tem muito desses detalhezinhos e cada deus tem a sua função ali, sabe? Tem o deus tem o Anubis, que é o da mumificação, que eles acreditavam. E isso tem essa daí mesmo. Não sei pronunciar, Davi. Faço a mínima ideia nem de como pronuncia. Natália, tem um que é muito Oi. interessante também. Que Eu não tô tava ouvindo, Davi. Calma aí. Deixa eu tentar aumentar. Fala. Tem um que é muito interessante também, que eu gosto de ficar vendo histórias, essas coisas assim. Uhum. Aí tem um deus que diz que ele é todo verde, mas diz que ele é tipo um humano, mas ele acho que aconteceu uma treta lá, que rasgaram o corpo dele todo. Aí ele voltou tipo como uma múmia. Mas o que eu quero dizer é que tem deuses também que são totalmente humanos, né? Sim, tem uma lenda que é do Osíris, que ele foi ressuscitado pela Ísis, que também é uma deusa, e que era esposa dele. Aí ele era humano, ele foi assassinado, e aí ela vai e ressuscita. Então, é isso, é o Osíris. E, e ele é o deus ele não é o deus da morte, ele é o deus é o deus que meio que vai julgar, ele é o deus do julgamento na hora da morte para os egípcios, né? Para os egípcios. Ele acreditava-se, principalmente os faraós, que antes de você ir para o submundo, você tinha que passar por esse julgamento. Tanto que e o que usavam para julgar, o que era utilizado para julgar era o coração. Se o seu coração fosse leve, você foi um faraó bom e você iria para
pro submundo. Se você fosse ruim, você não iria ter uma vida após a morte boa. Entendeu? Se você fosse uma pessoa boa na sua vida após a morte, você teria tudo de maravilhoso, porque você foi muito bom em terra, na sua vida terrena. Mas se você fosse isso, e se você não fosse uma pessoa boa, você não teria essa vida após a morte boa, porque você não foi uma pessoa boa, entendeu? E por isso que no processo de mumificação dos egípcios, eles tiravam todos os órgãos, menos o coração, porque acreditava-se nisso, entendeu? Que você ia passar por um julgamento e o que usaria, o que faria o seu julgamento valer seria o seu coração. Se você fosse bom, se o seu coração fosse leve, tu ia lá, pá, ficar tranquilão, sabe? Ter uma vida após a morte maravilhosa, porque tu foi pica em vida. Mas como teu coração tava brabo, pesado, tu não ia ter uma vida tranquila após a morte. Eles tinham muito, sabe, dessas crenças, assim, dessas ideias. Mas aí, hoje em dia, o Egito já não está mais com essas. Hoje em dia, isso tudo acredita-se ser mito, não é algo que eles acreditam. A parte do Egito está hoje lá. Hoje em dia, a gente vê que é bem dividido entre o islamismo e o judaísmo. Mas é isso. A cultura vai sempre estar puxando muito, muito disso, sabe? Muito da arte, muito daquelas fotografias dos bustos de lado ou de frente. Vai estar puxando sempre muito da arquitetura, aí a arquitetura vai ser. Vocês têm que estar sempre lembrando que a arquitetura vai estar sempre pedindo, falando dos templos, das pirâmides. E a gente tem que também, não pode esquecer que o Egito ele fez escola, que o Antigo Egito é algo de 2.700 anos, 3.000 anos antes de Cristo. E até na Idade Média, que foi algo que rolou depois de Cristo, a gente vê essas características do Antigo Egito, que você vai ver os templos cristãos, é tudo muito grande, tudo muito rico, muito grandioso, e quanto os templos que eram pequenininhos, né, as igrejas que eram pequenas, eram as igrejas mais humildes, e tudo isso, exatamente, e tudo isso é graças ao pilar do Antigo Egito. O Antigo Egito fez escola, isso em Grécia, que a gente vai ver que é a próxima aula, isso de Roma, tudo isso veio se baseando do Antigo Egito. E a gente também não pode esquecer que o Antigo Egito ele é negro. Ele não é ocidental, ele não é branco, como muito foi passado para a gente. E o alicerce da nossa sociedade, ele é um alicerce preto, ele é um alicerce que é muito inteligente e que a gente tem que mudar muita importância. Hoje em dia, no Enem, os últimos Enem vêm cobrando muito isso e eu espero que os próximos cobrem muito mais, sabe? Porque é um absurdo, porque é algo muito rico para a gente ter, algo que a gente tinha que embasar até muito mais e a gente não é tão falado. Mas é isso, a gente tem que pensar sempre em cultura e quando a gente pensa em Egito Antigo e a gente pensa em cultura, a gente tem que estar sempre abrindo espaço para a arquitetura, para a escrita, para as artes, para a religião, para as crenças dele, para os mitos, para os deuses. E a gente tem que sempre, sabe, porque a gente sempre pensa muito só nos deuses nórdicos, nos deuses gregos e acaba esquecendo que é tão incrível quanto, sabe? E é isso, gente. A minha parte era isso que eu ia falar. Alguém ficou com alguma dúvida? Ai, gente, é muito ruim, que eu fico tipo, alguém ficou com alguma dúvida aí? Exatamente, Davi. Exatamente. Não, a aula foi muito boa, foi bem tranquilo. É porque, cara, eu tô acostumada a não usar meu microfone, porque toda vez que eu uso meu microfone, dá Beyblade no celular. E eu só vejo, a maioria das vezes, a aula pelo celular. Aí eu não falo mais disso, mas tá bom pra caramba, eu gostei. Tanto da sua quanto do Davi.
e com o tanto do Wesley, foi bravo, foi bom. Vocês ficaram com alguma dúvida, gente? Vocês me falam, tá? Porque essa é a primeira aula que eu dou na minha vida. Então, assim, eu quero que vocês me falem se vocês ficaram com alguma dúvida. E olha lá, Natália, também é a tua primeira aula da vida, então somos dois. Parabéns. Então, Davi. Foi, gente. Como que a gente faz agora para desligar? Tem que falar com... Tem que falar com... Deixa eu lá no grupo falar com o Lucas, que ele que tá gravando, né? Nossa.